Com esta sua postura, estes homens eclesiásticos não veem que com este tipo de visão das coisas, eles acabam por também estar fora de Jesus. Se ficam fora das suas práticas políticas, económicas, proféticas, maiúticas, se ficam fora dos seus duelos teológicos desarmados contra a idolatria, a teologia do templo, que era mentirosa e assassina, ficam fora de Jesus. Jesus, que é o crucificado na cruz do império, e é crucificado precisamente por ter denunciado o império como a idolatria organizada. O império e o templo, é claro. O templo de Jerusalém. Ele é assassinado e é crucificado na cruz do império porque denunciou que o templo de Jerusalém era a idolatria organizada. E então também ficam fora, além de estarem fora de Jesus, ficam fora ou estão fora da humanidade de carne e osso, fora da história, porque se vivem só nos espaços sagrados, atuam só nos espaços sagrados, são os profissionais da coisa sagrada, dos ritos nos altares, fora de tudo o resto, então estão fora da própria humanidade, estão fora da história. São, o que podemos dizer com linguagem do Evangelho de Mateus, sal que perde a força de salgar, e como tal, no advertir do próprio Jesus, para nada mais servem do que para ser lançados fora, pisados pelos seres humanos. Isto é dito do sal, portanto é dito de quem se torna como sal que perde a força de salgar. Portanto, constituem uma espécie de exército de funcionários eclesiásticos, celibatários por imperativo de uma lei perversa, porque a lei do celibato na Igreja é uma lei perversa, não tem nenhum fundamento no Evangelho, nem nos textos da Bíblia do Novo Testamento. Haverá alguns dos meus irmãos presbíteros que são celibatários por opção, mas esses são-no mais por comodismo e moralismo e por um certo espiritualismo sacrificialista sem sentido. Não são porque vivam todos os dias à intempérie e no coração dos duelos e dos conflitos contra a teologia idolátrica do império e do templo. Porque o celibato por opção só se percebe, só se entende, e eu diria até só se justifica, se for para que quem o vive, quem o assume livremente e alegremente, numa realização plena de ser humano, se for para viver no risco, nos conflitos, na fronteira, à intempérie, mesmo com o risco de perder a vida, de perder o emprego, de poder ficar excluído. Assim entende-se que a pessoa assuma a sua condição de celibato. Mas é um celibato pelo reino, pelo reinado de Deus. Portanto, é um celibato para arriscar tudo, não por comodismo religioso, por um certo pietismo, por um devocionismo, ou então por medo do sexual, que também há quem seja celibatário por medo do sexo. O 6º Simpósio do Clero veio pôr a nu que, à beira de terminarmos a primeira década do século XXI,
A Igreja Católica em geral e de modo especial em Portugal vive completamente fora do tempo e do mundo, confinada aos templos e aos altares, às sacristias das paróquias territoriais, que procedem elas também da divisão administrativa do Império Romano. Quando os seus próprios presbíteros e bispos fazem gala de se assumirem não como presbíteros e bispos da Igreja ao serviço da libertação para a liberdade e para a maioridade da humanidade, concretamente ao serviço da libertação das populações e dos povos e do próprio planeta Terra, hoje em risco de extinção, mas assumem-se antes, preferencialmente ou exclusivamente, como sacerdotes, para mais sacerdotes na linha de Arão, todos virados, ocupados para o culto ritualizado nos altares, aos quais, no absurdo dizer do Santo Cura d'Ares, até Deus lhes obedece. Imaginem, até Deus lhes obedece. Só nos resta chorar copiosa e inconsolavelmente ao perceber que os presbíteros e os bispos da Igreja preferem esse ministério sacerdotal em vez de um ministério presbiteral. Preferem o ministério dos rituais em vez do ministério presbiteral na linha de Melquisedeque, que leva a práticas políticas, a práticas económicas e que partem sempre de um homem ou de uma mulher que faz a opção por ser pobre por toda a vida. A única forma de poder evitar cair na tentação da idolatria do dinheiro. Ora, uma igreja assim é mesmo uma igreja suicida. É uma igreja cega, surda, muda, paralítica. Uma espécie de cadáver sepultado há 4 dias, como o Lázaro da subversiva e conspirativa narrativa teológica do Evangelho de João. Uma igreja assim é sal que perdeu a força de salgar. Está visto que estes sacerdotes, entre aspas, o que mais querem é continuar a ser no mundo os mais importantes depois de Deus. Depois de Deus, eles. E ainda o dizem com visível satisfação, eu acho com visível arrogância, ainda que numa aparente humildade. E para que toda a Igreja saiba e o país, escreveram esta monstruosidade evangélica teológica nas próprias conclusões do seu 6º simpósio. De que Deus estarão estes funcionários eclesiásticos a falar? De que Deus? Do ídolo dinheiro? Do ídolo império? Do ídolo religião? Do Deus de Jesus é impossível que estejam a falar. Porque o Deus de Jesus, com o que está dia e noite, exclusivamente ocupado, é com destronar de vez o ídolo império, o ídolo dinheiro e o ídolo religião, para progressivamente libertar para a liberdade e para a maioridade as populações e os povos da terra e a própria terra. É com isto que o Deus de Jesus está ocupado e trabalha dia e noite pelo seu espírito. E como podemos ver de forma inequívoca e decisiva, definitiva, em Jesus, o de Nazaré, o Filho de Maria, o crucificado na cruz do Império, por vontade expressa dos sumos sacerdotes, os sacerdotes do Templo de Jerusalém, que também não queriam ser presbíteros, só quiseram ser funcionários do religioso, funcionários eclesiásticos, e ter todos os privilégios que daí advêm. O meu abraço, e pensem bem nisto.